Durante 5 dias seguidos, Laura observou um cachorro solitário vagando pelo parque, despertando em seu coração um desejo crescente de oferecer ao animal um lar. Determinada a conquistar a confiança do cachorro, ela começou a visitá-lo diariamente, levando consigo petiscos e brinquedos. E a cada dia que passava, via sinais de que o cão estava se apegando a ela. Parecia que tudo estava indo conforme o planejado, até que um dia, enquanto passava a mão pelo pelo do cachorro, ela percebeu algo que a fez parar de repente. Laura sentiu uma coleira escondida sob os pelos do cão. Como não tinha notado isso antes, sua mente foi inundada por perguntas. Será que o cachorro tinha dono? Com as mãos trêmulas, ela girou a coleira na esperança de encontrar alguma informação que revelasse a origem do animal. Contudo, o que viu a deixou completamente perplexa. Em vez de um nome, endereço ou número de telefone, havia algo inesperado gravado na etiqueta. Laura, sentindo um calafrio subir pela espinha, chamou seu marido imediatamente, precisando de uma segunda opinião sobre o que acabara de descobrir. O que poderia estar escrito naquela etiqueta? E por que um cão que aparentemente tinha dono estava perambulando sozinho pelo parque? 5 dias atrás, Laura havia notado pela primeira vez aquele grande cachorro desgrenhado rondando o parque. Desde então, ela e alguns vizinhos passaram a levar comida para ele. O cão, apesar de sua aparência abatida, sempre demonstrava uma espécie de gratidão silenciosa. No entanto, havia algo que incomodava Laura profundamente. O cão não parecia estar perdido há muito tempo, mas ninguém sabia de onde ele vinha. Ele raramente deixava o parque, especialmente depois que as pessoas começaram a deixar comida e água. Conforme os dias passavam, Laura começou a suspeitar que o cão poderia ter fugido de um dono abusivo. Sua desconfiança foi reforçada pelos hábitos do animal. Diferente dos cães felizes e brincalhões que ela costumava ver, esse cão parecia não confiar em ninguém. Ele mantinha distância, com a cauda sempre baixa e um olhar triste. Até mesmo para comer, ele esperava que todos se afastassem. Só então se aproximava cautelosamente. No terceiro dia, quando ninguém reivindicou o cachorro, os vizinhos sugeriram chamar os serviços de animais. Laura relutou, mas acabou ligando. No entanto, ao saber que o cão seria levado a um abrigo que sacrificava animais não adotados em apenas 5 dias, ela imediatamente mudou de ideia e desligou o telefone, decidida a encontrar uma solução por conta própria. Nos dias seguintes, a dedicação de Laura se tornou evidente. Cada manhã, ela acordava cedo e se dirigia ao parque, sempre com a esperança de ver o cachorro. Enquanto a maioria dos vizinhos já havia desistido de tentar se aproximar do animal, Laura se recusava a abandonar a ideia de ajudá-lo. Cada vez que ela o avistava, seu coração se enchia de uma mistura de preocupação e esperança. Após uma longa conversa com seu marido, Carlos, o casal decidiu que estavam prontos para tentar oferecer um lar para aquele animal, mas sabiam que isso não seria fácil. O primeiro desafio seria o de capturar o cão. No 5º dia desde que começaram a planejar a captura, eles foram até uma loja de artigos para animais e compraram comida úmida, petiscos e um brinquedo que acreditavam que poderia chamar a atenção do cão. Ao chegarem ao parque, eles encontraram o cão próximo às mesas de piquenique, como de costume. Mas dessa vez, ele parecia diferente, mais curioso. Talvez fosse a comida que eles trouxeram, ou talvez o tempo que Laura passara ali todos os dias começava a surtir efeito. Com um cuidado extremo, Laura colocou a comida no chão, em um lugar onde o cachorro pudesse vê-la. Ela então se sentou ao lado da comida, tentando mostrar que não representava uma ameaça. Carlos se afastou, deixando Laura sozinha com o cão, mas permaneceu por perto, caso algo desse errado. O cão se aproximou lentamente, mas quando chegou a poucos metros de Laura, parou abruptamente. Laura sentiu o coração disparar, mas manteve sua compostura, sabendo que qualquer movimento brusco poderia arruinar tudo. Os segundos pareceram horas. Laura sabia que aquele era um momento crucial. Se o cão decidisse que ela não era uma ameaça, talvez ele finalmente permitisse que ela se aproximasse. Caso contrário, ele poderia fugir novamente e todo o progresso feito até ali seria perdido. Tudo o que ela queria era ajudar aquele animal, mas para isso precisaria da confiança dele. E naquele momento, tudo dependia da escolha que o cão faria. Laura chamou o cão baixinho e permaneceu o mais calma possível. Finalmente, o cão deu um passo para a frente. Depois 2. O cão estava com muita fome para resistir à comida e lentamente aproximou-se. Laura pôde ver que seus músculos estavam tensos, prontos para pular para longe a qualquer momento.
Depois que o cão terminou de comer, ele não saiu correndo. Laura estendeu a mão e passou os dedos sobre o pelo do animal. Foi quando ela sentiu algo inesperado. O cão estava usando uma coleira. Era quase da mesma cor do pelo dele. Então ninguém havia notado sob o grosso pelo do animal. Laura mal conseguiu conter sua decepção. Talvez sua teoria estivesse errada e o cão tivesse um dono amoroso por aí. Ela precisava descobrir antes que o cão se assustasse. Quando Laura girou a coleira para procurar uma etiqueta, seus dedos encontraram uma etiqueta retangular, grande demais para uma coleira comum. Ela esperava ver o número de telefone do dono ou as informações de um veterinário, mas, quando leu, mal pôde acreditar em seus olhos. A etiqueta exibia o que parecia ser um nome de usuário e uma senha. Não havia qualquer indicação de um site ou serviço associado. Confusa, ela pensou inicialmente que poderia se tratar de algum tipo de dispositivo de rastreamento. No entanto, ao ler a terceira linha de texto, ela não queria acreditar no que via. Imediatamente, Laura chamou Carlos, que estava por perto, e mostrou-lhe a estranha combinação de números e letras gravados na etiqueta. Após um breve exame, ambos concordaram que se tratava de coordenadas geográficas. Laura cogitou que talvez indicassem a localização da casa do dono, mas isso não explicava o nome de usuário e a senha. Carlos pesquisou as coordenadas online e encontrou um endereço. O cachorro estava completamente calmo naquele momento, então Laura e Carlos decidiram que o melhor a fazer era levar o cachorro enquanto verificavam o local. Talvez eles até encontrassem o dono do cão e tivessem a chance de verificar se o cachorro estava sendo bem tratado. O caminho até o endereço foi silencioso. Tanto Laura quanto Carlos estavam absorvidos em seus próprios pensamentos, pesando as implicações do que poderiam descobrir. Laura sabia que não seria justo ficar com ele se ele já pertencesse a alguém, mas o que os esperava no destino ainda era um mistério. A travessia pela cidade foi rápida, e o cão mostrou estar acostumado a viagens de carro, permanecendo calmo no banco de trás. Porém, à medida que se aproximavam do destino, o comportamento do cão mudou. Ele ficou visivelmente agitado, olhando ansiosamente pela janela, como se reconhecesse o lugar para onde estavam indo. A cada quilômetro, o ambiente ao redor se transformava. Eles estavam chegando ao lado industrial da cidade, com quase nenhuma árvore ao redor. O desconforto de Laura crescia a cada esquina deserta que passavam. Ela e Carlos trocavam olhares preocupados. Aquele não parecia ser, de forma alguma, o tipo de lugar onde um cão deveria viver. Ao se aproximarem do endereço indicado pelas coordenadas, Laura e Carlos começaram a entender por que o cão passava tanto tempo no parque. Algo o afastava daquele lugar que agora estavam prestes a descobrir. Laura, no fundo, desejava que pudessem simplesmente dar meia volta e voltar para casa, mas um sentimento de responsabilidade a impelia a continuar. Eles precisavam, ao menos, verificar a situação. Após mais alguns minutos de direção, começaram a perceber que o local estava próximo. A excitação do cão se tornou evidente. Ele abanava o rabo e, logo em seguida, começou a latir em direção a uma casa desgastada, como se a reconhecesse. Carlos, percebendo que haviam chegado ao destino, parou o carro em frente à casa. O bairro era sombrio, e a casa em particular emanava uma sensação de perigo latente. Carlos decidiu que seria mais seguro ele se aproximar da casa sozinho, enquanto Laura permaneceria no carro com o cão, que estava animado demais para permitir uma conversa tranquila com os possíveis donos. Carlos saiu rapidamente, para que o som dos latidos não deixasse o carro. Ele caminhou casualmente até a casa e bateu na porta, mas ninguém respondeu. Laura, observando de dentro do carro, sentiu a tensão aumentar a cada segundo. Carlos tentou novamente, mas a porta permaneceu fechada. Decidido a investigar, ele deu a volta na casa e espiou por uma das janelas. Então ele se virou e gritou algo na direção do carro, mas como a porta do carro estava fechada, Laura não entendeu o que ele disse. Ela então decidiu abrir uma das janelas, e essa ação, que parecia inofensiva, foi exatamente o que o cachorro estava esperando. O cão, até então contido, aproveitou a abertura e, num impulso, saltou sobre o colo de Laura, atravessando a janela e aterrissando no gramado. Laura mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes que o cachorro disparasse em direção à casa. Carlos, que estava de costas, viu o cão vindo, mas não teve como detê-lo. Em um piscar de olhos, o cão passou por ele e entrou na casa por uma janela quebrada. Laura rapidamente saiu do carro e, nesse ponto, começou a entrar em pânico.
Ela fechou a porta e foi até o gramado para encontrar Carlos, que estava parado, congelado de choque. O que eles deveriam fazer agora? Eles poderiam ir atrás do cachorro ou isso seria considerado invasão de propriedade? Carlos também não tinha certeza. Ele decidiu tentar a porta novamente e começou a bater na porta com muito mais força desta vez. Mas a única resposta que receberam foram latidos altos vindos de dentro da casa, ecoando pelo espaço vazio. Enquanto Carlos estava na frente da casa, tentando obter alguma resposta, Laura decidiu explorar os arredores em busca de qualquer pista que pudesse ajudar a resolver o mistério que os envolvia. Seu instinto a levou para os fundos da casa, onde ela esperava encontrar alguém ou algo que explicasse o que estava acontecendo. Ao contornar o prédio, seus olhos foram atraídos por uma porta que estava entreaberta, pendendo precariamente no batente. O estado da porta indicava abandono, e Laura sabia que era raro, se não imprudente, tentar entrar na casa de alguém dessa maneira, mas algo dentro dela a impulsionava a seguir em frente. Decidida, Laura chamou por Carlos, que logo se juntou a ela nos fundos da casa. Eles trocaram um olhar silencioso, ambos cientes do risco que estavam prestes a correr, mas também sentindo que não podiam voltar atrás. Laura empurrou a porta, que se abriu com um esforço mínimo. O estado da casa por dentro era ainda pior do que eles imaginavam. As paredes, cobertas de grafites, estavam descascando, e os poucos móveis que restavam estavam destruídos ou abandonados há muito tempo. A mente de Laura estava repleta de perguntas. Por que o cachorro estava tão apegado a este lugar? Quem havia deixado aquelas coordenadas na coleira do cão? Tudo indicava que, em algum momento, alguém estivera ali, e talvez esse alguém tivesse alguma ligação com o animal. O andar de baixo estava vazio, sem nenhum sinal do cachorro ou de qualquer outra presença. A atmosfera pesada só aumentava a ansiedade de Laura e Carlos. Quando Carlos notou uma escada estreita levando ao andar de cima, eles sabiam que essa era a única possibilidade restante. Ao se prepararem para subir, ouviram os latidos familiares do cão vindos do teto, confirmando suas suspeitas, e sem hesitar, subiram rapidamente. No topo das escadas, encontraram uma cena inesperada. O cachorro estava deitado em uma cama antiga, ao lado de um homem idoso e frágil que o acariciava suavemente. O homem, tão debilitado, inicialmente não percebeu a presença do casal. Seus olhos estavam fixos no cão, que ao ver Laura e Carlos, os recebeu com uma animação familiar. Quando o idoso finalmente levantou o olhar e os viu, demonstrou um breve temor, surpreso com a presença inesperada. Laura e Carlos, sem saber como reagir, ficaram parados, tentando entender a situação. O cachorro, agora mais relaxado, rolou na cama, o que trouxe uma sensação de conforto ao homem. Com o tempo, uma conversa tímida começou. O homem, falando com uma voz fraca e pausada, aos poucos revelou a conexão entre ele, o cachorro e aquela casa, esclarecendo o mistério que envolvia o local aparentemente abandonado. Laura e Carlos descobriram que o homem havia vivido naquela casa antiga por muitos anos. Os antigos proprietários tinham abandonado o local e, devido às condições precárias, ninguém mais se interessou pela propriedade. O cão, um labrador chamado Zeca, era o último vestígio dos antigos donos, que o deixaram para trás junto com a casa. O idoso, que havia sido sem teto por décadas, encontrou abrigo naquela casa uma noite e foi então que ele e Zeca se encontraram e formaram um vínculo inquebrável. O homem explicou que não era ele o responsável pelas coordenadas na coleira de Zeca. Elas já estavam lá quando ele encontrou o cão, deixadas pelos antigos donos. Ele nunca as removeu, esperando que se alguém encontrasse Zeca, o trouxesse de volta para ele. Porém, com sua saúde deteriorando rapidamente na última semana, o idoso percebeu que não teria muito tempo e não queria que Zeca ficasse sozinho quando ele partisse. Por isso, pediu a um velho amigo que levasse Zeca ao parque, na esperança de que alguém encontrasse o cão e lhe desse uma nova vida. O homem revelou que seu último desejo era que Laura e Carlos adotassem Zeca e cuidassem dele com o amor que ele não poderia mais oferecer. Ele agradeceu ao casal por terem trazido o cão de volta, permitindo-lhe se despedir uma última vez. Porém, ele sabia que era hora de se separar. Laura e Carlos, comovidos pela história, ofereceram ao homem uma carona até o hospital, mas ele recusou, explicando que estava cansado da vida e que queria apenas deixar este mundo em paz.
Laura, percebendo a relutância do homem, sugeriu uma alternativa. Em vez de ir ao hospital, eles poderiam levá-lo a um abrigo para idosos, onde ele receberia cuidados e poderia descansar com dignidade. Inicialmente hesitante, o idoso acabou concordando, convencido pelas palavras gentis de Laura e Carlos, que garantiram que ele não estaria sozinho. Eles prometeram visitá-lo regularmente, trazendo Zeca com eles para que o cão pudesse continuar a fazer parte de sua vida. No abrigo, o homem foi recebido calorosamente pelos funcionários, que rapidamente providenciaram tudo para que ele se sentisse confortável. Laura e Carlos cumpriram sua promessa, visitando o homem todos os dias. Eles levavam Zeca com eles, e o reencontro entre o cão e o idoso se tornava o momento mais esperado do dia. Ele passou seus últimos dias cercado pelo carinho de Laura, Carlos e seu fiel companheiro, Zeca. Com o passar das semanas, o homem começou a se despedir lentamente, sabendo que seu fim estava próximo. Em uma tarde tranquila, com Zeca deitado ao seu lado e Laura e Carlos segurando suas mãos, ele finalmente partiu em paz, cercado de amor. Laura e Carlos, agora os guardiões de Zeca, sentiram que tinham cumprido o último desejo do homem. Ao olhar para o cão, eles sabiam que a decisão de adotá-lo não era apenas um ato de compaixão, mas um compromisso que haviam feito de honrar a memória de um homem que, apesar de todas as adversidades, encontrou no amor por um cão a razão para seguir em frente. Agora imagine um cão abatido e desiludido, encolhido em um canto escuro de um canil, até que um estranho se aproxima. O olhar desse estranho desperta algo profundo no cão, uma memória quase esquecida. E se este for o reencontro que ele tanto ansiava? O que o cão reconheceu nesse homem? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!